Bom dia. Bom dia. Vamos continuar nossa exposição em Josué. E eu também quero pedir, antes de você abrir a sua Bíblia lá em Josué, eu quero pedir para que você abra no texto que a Estela leu para a gente no início, de Efésios 6. Deixa marcado lá Efésios 6 e deixa marcado Josué 5, que é onde a gente vai continuar a exposição do livro de Josué. Todo mundo chegou lá? Efésios 6? Amém. Amém? Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Misericórdia. Né? Vamos lá. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Carta de Paulo aos Efésios. Você está na sua Bíbliazinha digital, está lá no finalzinho. Você está na sua Bíbliazinha de papel, também está lá no final. Todo mundo chegou? Amém. Amém. Está ali depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Vamos lá. Efésios 6, eu queria ler com vocês novamente o texto que a Estela leu. A gente vai falar bastante hoje sobre esse assunto. Então, você deixa ele também aberto aí. Quanto ao mais, versículo 10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui no versículo 17. Então, você pode deixar marcado aí e voltar lá para Josué 5, onde a gente vai continuar a exposição do livro de Josué. É extremamente comum no meio evangélico nós escutarmos o termo de que a igreja é um hospital. Você com certeza já escutou esse tipo de nomenclatura. Porém, não existe nenhum embasamento na própria Bíblia desse fato. Em lugar nenhum na Bíblia a gente vai encontrar referência a isso. Mas a gente encontra com muita frequência a igreja sendo comparada a um exército. E a vida cristã, de uma maneira geral, comparada a uma guerra. Tanto é assim que o cristão ele é sempre descrito como um guerreiro, na sua completa armadura, que a gente acabou de ler em Efésios 6, e não como um médico. O cristão ele não é chamado a curar. Ele também pode tratar, curar, cuidar das pessoas, mas ele é chamado, como está aqui no texto de Efésios 6, ele é chamado principalmente a resistir. O texto de Tiago 4, no versículo 7, fala: sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Aqui no texto que nós lemos, se você reparar, ele começa falando em ficar firmes, que é o que está no versículo 10 e no versículo 11. No versículo 2 ele diz que a nossa luta é uma luta espiritual, não é uma luta contra pessoas de carne e sangue. No versículo 13 ele vai dizer, para pegarem a armadura para que vocês possam resistir no dia mau. Se você gosta de anotar a sua Bíblia, marque essa palavra, resistir. A mesma palavra que está no Tiago capítulo 4, versículo 7, né? Resistam ao diabo. É interessante porque se vocês olharem a descrição da armadura, a maioria das armas que a gente vai ter aqui são armas de defesa, não são armas de ataque. A gente vai considerar como armas de ataque o escudo, e o que eu sinceramente não acho que seja uma arma de ataque, e os calçados, para nós estarmos prontos para vestirmos, né, o calçado do Evangelho da Paz, ou seja, para a gente ter os pés prontos para sair por aí falando do Evangelho. Fora isso, nós só temos armas de defesa. O cristão ele não é chamado, ele não é conclamado a efetivamente sair não, vamos atacar, não. Ele é chamado em vários pontos da palavra a resistir. Então, nessa guerra espiritual, o cristão resiste. E como que ele resiste? Principalmente se submetendo à palavra. E aí a gente volta desde o início desse capítulo 1 de Josué. Se você não conhece a palavra, como você resiste? Se você não sabe manusear a arma que você tem, como você resiste? É interessante porque quando a gente fala aqui, principalmente de Efésios 6, esse texto é muito conhecido e muito utilizado, a gente tem que entender que nós vivemos uma guerra espiritual. Só que esse ponto traz dois problemas para a gente. Um problema muito comum no meio reformado, que é você ir para um dos extremos e dizer o seguinte: não existe esse negócio de guerra espiritual. Isso é bobagem. E assim, muitos dos reformados se tornam legalistas, religiosos, e negam a existência de uma guerra espiritual. Por outro lado, você tem os neopentecostais, que vão para o outro extremo da questão e dizem que tudo é culpa do diabo. Choveu, é culpa do diabo. Você tropeçou, é culpa do diabo. Seu filho ficou doente, do diabo. Aconteceu alguma coisa com você, tu está errado com Deus. Alguma coisa você fez e transforma tudo numa questão de foi o diabo. Nenhum dos dois extremos vão servir para a gente. Nem a negação de que a gente tem uma guerra espiritual e nem tratar essa guerra espiritual dessa maneira. Por outro lado, se a gente lembrar das descrições que estão na própria Escritura, quando o Senhor Jesus é levado ao deserto para ser tentado, como que ele responde às tentações? Com a palavra. Todas as respostas dele começam com está escrito. Então, se você não domina a palavra, você não resiste ao diabo. E muitas vezes o diabo vai querer que a gente faça exatamente o que ele propôs ao Senhor Jesus. Você não é o Filho de Deus? Pula daqui. Pula, e os anjos não vão te servir? Então os anjos vão te segurar, pula daqui de cima do templo.
Você não está com fome? Manda transformar pedra em pão. E em todo momento ele responde, está escrito. Ele, o Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, resistiu ao diabo, não o enfrentou, resistiu. Paulo vai falar aqui, né? Tiago na sua carta vai falar, e é importante que a gente tenha essa noção de que sim, vivemos uma guerra espiritual, nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não é contra pessoas que vão literalmente vir, é contra um mundo tenebroso. Existe uma guerra espiritual. Os espíritos, vamos chamar assim, que estão por trás dessa guerra espiritual, eles já sabem o resultado dessa guerra. Só que eles vão fazer todo o possível para que até o fim eles consigam arrastar o máximo de pessoas para o buraco. Eles sabem o fim da história. Nós sabemos, nós já lemos até o fim da história, a gente sabe o que acontece no fim. Talvez por isso a gente seja tão acomodado de dizer, mas até lá eu dou um jeito. Eu tenho muito tempo, até lá eu me converto, até lá eu mudo de vida, até lá eu... E a gente continua, porque já sabe o final da história, vivendo de uma maneira irresponsável. Uma luta que nós sabemos que é uma luta espiritual. E numa guerra espiritual, quem ganha? A Bíblia diz que ganha quem Deus quer que ganhe. Porque Ele é soberano. Capítulo 1, que a gente viu do livro de Josué. E por que eu estou falando isso? Porque Deus permite, em vários momentos da nossa vida, que a gente sangre. Nem sempre você vai vencer. A história do povo de Israel, de todo o Antigo Testamento, a história dos apóstolos no Novo Testamento, toda essa história, Deus mostra que houve momentos onde eles não venceram. Onde perderam miseravelmente. E não deixaram de ser o povo escolhido de Deus, não deixaram de ser abençoados. Mas Deus permite que a gente sangre. E se Ele permite, a Bíblia me diz que é por um bom motivo. Betão falou agora, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. O problema é que a gente pega esses três conceitos e traz para o que a gente acha que é bom, para o que a gente acha que é perfeito e para o que a gente acha que é agradável. A gente não recorre à palavra para dizer o que Deus diz que é bom. O que Deus chama de perfeito e o que Deus chama de agradável. Isso é um material para a gente falar numa outra exposição, numa outra pregação, mas se a gente for perguntar aqui, diga para mim o que é bom, cada um vai dizer uma coisa. Nosso coração é corrupto. A gente vai dizer que bom é quando a minha vontade é satisfeita. Agora, se a minha vontade bate de encontro à vontade do meu próximo, um dos dois não vai ter a sua vontade atendida. E quem vai dizer que recebeu o bem de Deus? E ainda pode ter uma outra coisa, geralmente quando a gente passa por situações assim, eu acredito que cada um de nós já passou, eu já passei muitas vezes da minha vida, alguém vem nos consolar e fala assim, mas fica tranquilo, querido, porque um dia, quando nós chegarmos lá na presença do Senhor, você vai entender o porquê tal coisa aconteceu. Só tem um problema, a Bíblia não fala em hora nenhuma isso para mim que eu vou entender. A
Bíblia fala que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala que ele é soberano. A Bíblia fala que se eu me submeter a ele e segui-lo, eu alcançarei as suas promessas. Podemos entrar numa outra conversa, quais são as suas promessas? Mas as suas promessas não é de que tudo vai dar certo e tudo vai ficar bem o tempo inteiro. Muito pelo contrário, se a gente começar em Mateus, que nem nós começamos, e formos lendo até Apocalipse, que é o que a gente vai terminar em fevereiro do ano que vem, a gente vai ver que em vários momentos as notícias não são tão tranquilas para a gente. É preciso a gente ter em mente esse conceito de guerra espiritual. Nossa guerra não é contra carne nem sangue. Os inimigos que a Bíblia vai trazer para a gente, geralmente a gente vai ter o pecado que habita em nós, o pecado que habita no outro, o mundo, e quando a gente se refere a mundo aqui, é esse sistema de valores que são contrários ao Senhor. O próprio Satanás, que é o príncipe dos poderes invisíveis do mal, e a morte, que é o último inimigo a ser vencido. E nesse contexto, a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela vai aparecer como sendo o manual que Deus nos deu para ser um guia nessa luta, guerra espiritual. É nela, na palavra, que a gente aprende a respeito dessa batalha. Que a gente aprende quem é Deus, quem somos nós, quais são os nossos objetivos, de que maneira a gente deve viver nesse mundo. Em Josué, ali do capítulo 1 até o 4, a gente acompanhou como que o povo, liderado por Josué, atravessa uma série de situações, chega até a margem do Jordão, atravessa o Jordão a pé seco e fica de frente para a cidade de Jericó. E Josué 5, que é esse capítulo que nós estamos agora, ele vai marcar uma transição. Porque nos próximos 6 anos, o povo de Israel vai viver uma guerra, chamada Guerra da Conquista. 6 anos eles vão permanecer em guerra. Lembra? 7 povos que eles devem derrotar e se apossar das terras. Então eles estão de frente agora para os inimigos deles e para as cidades que eles têm que conquistar. E Josué 5 ele vai estar dividido, esse capítulo 5, em 4 partes. A primeira parte de Josué está no próprio versículo 1, que vai falar para a gente como que aqueles povos lá de Canaã se encontravam depois da travessia do povo de Israel. Na segunda parte vai do verso 2 até o 9, que é a circuncisão dos homens. Depois a gente tem a celebração da Páscoa no versículo 10 e o maná que vai parar de cair naquele dia nos versículos 11 e 12. E a gente vai rever esses pontos e ver de que maneira esse texto traz para nós hoje as lições, de que maneira a gente precisa se preparar para essa batalha que nós enfrentamos aqui. Primeiro ponto que a gente vai ver no versículo 1 de Josué 5, que é como aquele pessoal, como aquele povo tinha ficado. O versículo 1 fala assim: quando todos os reis dos amorreus que habitavam desse lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo. Ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Então, nesse versículo 1, eles estão vendo que aquele povo, que eles já escutavam as histórias,
que passaram pelo Mar Vermelho, que saíram do Egito, que passaram os anos no deserto, que agora atravessaram o Rio Jordão a pé seco. Esse pessoal está a 3 quilômetros da entrada de Jericó. É óbvio que esse povo vai ficar com medo, né? O rio, que já era uma defesa natural, simplesmente ficou para trás. Ou seja, eles obviamente começaram a pensar que se nem a barreira natural segurou aquele povo, nada iria segurar aquele povo. Não haveria nenhuma outra barreira, seja as muralhas de Jericó, ou sejam os exércitos daqueles 7 povos que moravam na região, nada pararia aquele povo. Então eles estavam apavorados e por isso era o momento ideal de atacar. Porém, Josué não ataca. Em vez dele partir para cima, ele resolve fazer coisas, preparações que são espirituais, antes de efetivamente entrar em guerra. Guerra essa que eles saberiam que iria durar bastante tempo. Nós sabemos que a guerra durou 6 anos. Militarmente, isso não era de maneira nenhuma justificável, porque você tinha que aproveitar a fraqueza, o momento de fraqueza daqueles povos e atacá-los. Mas Josué diz não. Em vez de aproveitar aquele momento, Josué diz que eles iriam fazer a circuncisão dos homens e a celebração da Páscoa. Eles iam se preparar espiritualmente antes de entrar em luta com os inimigos. E esse é o ponto-chave aqui do capítulo 5. Mesmo diante de um momento que era propício para a invasão, Josué vai gastar tempo com a circuncisão e com a celebração da Páscoa. E isso deve nos ensinar a respeito de uma necessidade de preparação espiritual para que a gente possa efetivamente entrar na nossa luta diária contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, contra a própria morte. Nós que nos declaramos cristãos. E o que eu quero dizer aqui não é para a gente desprezar qualquer estratégia ou qualquer metodologia que possa existir. Isso não é ruim. A questão é, a gente gasta muito tempo em procedimentos que são puramente terrenos, vamos chamar assim, para uma guerra que eu sei que é 100% espiritual. Numa batalha que não é contra carne e sangue. E talvez seja por isso que a gente não obtenha vitória em muitas das vezes. Depois, continuando no nosso texto, a partir do versículo 2, indo até o versículo 9. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi essa a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então o Senhor disse a Josué:
hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal, até o dia de hoje. Até aqui o versículo 9, por enquanto. Para a gente entender o que aconteceu nesse texto, a gente precisa lembrar que Deus havia estabelecido a circuncisão, que era a retirada do prepúcio, daquela pele, como sinal da aliança dele com o povo de Israel. A circuncisão era uma marca definitiva que o israelita tinha que carregar no seu corpo, indicando que ele pertencia a Deus, que ele estava numa aliança com o Senhor. Mas por que a circuncisão? Porque esse símbolo, para mostrar que Israel era de Deus e que Deus era o Deus de Israel. No Antigo Testamento existem várias citações, em vários momentos, onde Deus vai falar à nação de Israel. Primeiro por Deuteronômio 10, no versículo 16, que vai falar: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. A circuncisão era então a remoção daquela pele, ela representava a remoção da dureza do coração daquele povo, indicava a necessidade de conversão ao Senhor. O israelita, ele tinha aquela circuncisão como um símbolo de que o próprio coração dele havia sido circuncidado. Havia sido retirado ou retirada a dureza do seu coração. E, portanto, ele era quebrantado, convertido e principalmente submisso ao Senhor. Então, por isso Deus escolhe aquele rito, aquele símbolo, para expressar o que o coração daquele povo deveria ser. O que o nosso coração deveria ser. Jeremias 4, no versículo 4, fala assim: deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração. Romanos 2, 29, que o Beto já pregou para a gente: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é aquela do coração, pelo Espírito Santo, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então não há desculpa para nós, povo da nova aliança, de que a circuncisão, era um hábito lá do povo. Sim, era. Não é exigido, estava dentro das leis cerimoniais que foram abolidas na nova aliança. Mas o conceito, como tudo que a gente está estudando no Antigo Testamento, o conceito é válido, importante para a gente hoje, de que o nosso coração deve ser circuncidado. Era um alerta para aquele povo, para que ele se arrependesse dos seus pecados, se voltasse a Deus e, principalmente, abandonasse a sua vida antiga. Nós vimos na exposição do capítulo 4, antes deles atravessarem, que ainda existiam pessoas no acampamento que guardavam deuses egípcios. E Josué fala que eles tinham que se consagrar ao Senhor naquela noite, porque no dia seguinte eles iriam fazer a travessia e deveria ficar claro para aquele povo quem estava fazendo o milagre. Quem estava parando as águas do Jordão para que eles atravessassem. Eles tinham que se livrar dos deuses antigos. Com relação à Páscoa, a gente já viu no nosso culto de Páscoa, algumas semanas atrás, que quando Moisés tira o povo do Egito, na noite que eles partem, eles celebram a Páscoa. Então todos haviam sido circuncidados naquela época, desde os mais velhos até as crianças pequenas. Vale lembrar que o judeu homem deveria ser circuncidado aos 8 dias de vida. É claro, se um estrangeiro se tornasse parte do povo, ele deveria logo na sequência ser circuncidado. Um escravo que tenha sido
liberto e trazido para dentro do povo, deveria ser circuncidado, mas normalmente com 8 dias de vida o menino era circuncidado. E aí depois que eles deixam a terra do Egito, de forma milagrosa, com os egípcios sendo despojados, entregando ao povo de Israel aquela quantidade enorme de ouro, depois deles passarem pelo Mar Vermelho de maneira milagrosa, a caminho da terra prometida, eles se rebelam contra Deus. Eles não querem mais seguir o caminho do Senhor. E a circuncisão significava que eles eram submissos a Deus. No entanto, eles quebram essa aliança. Eles quiseram voltar ao Egito, eles começaram a adorar deuses egípcios, a praticar a imoralidade, a tentar Deus, até que o Senhor diz: não entrarão na terra. E a partir desse momento, existem 2 mudanças. A primeira, Deus fala a Moisés: não circuncide mais ninguém. Por quê? Se a circuncisão era a marca do arrependimento, do quebrantamento, da mudança de vida, da dedicação ao Senhor, e aquela geração havia virado as costas ao Senhor, então o Senhor fala: não tem mais circuncisão. Da mesma maneira, eles param de celebrar a Páscoa. A Páscoa, que era o momento onde os israelitas lembravam que por conta do sangue daquele cordeiro, eles não morreram, os seus primogênitos não morreram, por causa do sangue daquele cordeiro, eles foram libertos da escravidão no Egito. Mas a Bíblia vai falar que nos seus corações, eles queriam voltar ao Egito. Então Deus fala: não tem mais a celebração da Páscoa. E os dois, a circuncisão e a Páscoa, eram os símbolos da aliança. E durante os 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto, nada aconteceu. Não houve circuncisão, não houve celebração da Páscoa. E ali eles estão, bem na porta de entrarem na terra prometida, e então chega um momento onde Deus fala a Josué que é necessário retomar essa prática. Mas por que era importante retomar aquela prática naquele momento? Porque eles tinham que se lembrar que aquela guerra era uma guerra espiritual. Eles tinham que se lembrar a quem eles pertenciam, ao Senhor. Eles tinham que se lembrar que quando eles entrassem naquela terra, quando cada um daqueles exércitos fosse vencido, eles tinham que se lembrar que quando aquela muralha de Jericó caísse, era Deus quem estava cumprindo as suas promessas. A circuncisão em si, ela era feita geralmente com facas de metal. E já existiam facas de metal naquela época, mas em algumas versões de vocês você pode de repente encontrar o termo de que eram facas de pederneira. Pederneira era uma pedra muito encontrada naquela região de Gilgal. E eles conseguiam tirar lascas dessa pedra, que eram lascas muito afiadas, que eram propícias para a circuncisão. E pela quantidade de circuncisões que eram necessárias, não era interessante se utilizar uma faca de metal. A gente está falando entre 300 e 400 mil homens a serem circuncidados. Na verdade, quem já era circuncidado, Josué, Caleb, talvez alguma criança ou algum jovem das famílias, dessas duas famílias, mas a grande maioria, todos, na verdade, haviam morrido no deserto, e os seus filhos todos que peregrinaram aos 40 anos não eram. Então você tinha desde crianças novas até homens de 40 anos de idade que não haviam sido circuncidados. Então eles são circuncidados e eles ficam no arraial até sararem, mais ou menos 2 semanas.
o que seria um tempo estratégico para a guerra, para aquela invasão a Jericó. Mas ainda assim Josué diz que a preparação espiritual, o cuidado espiritual, ele era mais importante e eles deveriam ficar no arraial. A vida cristã, ela é uma guerra. E antes que a gente entre nessa guerra, nós temos que saber se de fato somos convertidos ao Senhor, se o nosso coração está circuncidado, se a nossa alma foi lavada pelo sangue do Senhor Jesus. Se você não for de fato convertido, se o seu coração não foi circuncidado, se a sua alma não foi lavada desses pecados, então você está entrando numa guerra perdida. Porque aí a sua luta não vai ser mais contra principados e potestades. Se você não é convertido, você está entrando numa luta contra o próprio Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor resiste aos soberbos. Ele estende a sua mão contra aqueles que, mesmo tendo nascido nesse período do chamado povo da aliança, não querem andar de acordo com os termos dessa aliança, não querem viver para a sua glória. Se a gente pegar os antigos catecismos, o catecismo de Westminster, o catecismo de Nova Cidade, que é um catecismo novo, o catecismo de Heidelberg, todos eles, a primeira pergunta do catecismo é: para que o homem foi criado? A resposta é: o homem foi criado para a glória de Deus. Fomos criados para glorificar ao nosso Criador. Em tudo, o meu viver deveria ser para a glória de Deus. O meu trabalhar deveria ser para a glória de Deus. O meu pensar, o meu falar deveria ser para a glória de Deus, porque para isso nós fomos criados. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer antes de querer viver, ou antes de querer dizer que nós somos cristãos, é responder aquela questão básica e fundamental: eu sou realmente de Deus? Faço parte desse povo? Isso pode chocar alguns de vocês, mas é possível, e eu conheço várias histórias, de pessoas que nasceram em famílias cristãs, frequentaram a escola dominical a vida inteira, conhecem a Bíblia, ou seja, foram expostos à palavra do Senhor, fazem parte de uma igreja, ou seja, sentam em bancos de igreja, e ainda assim essas pessoas não são cristãos. Por que que eles não são cristãos? Porque eles não se arrependeram, porque não tiveram a alma lavada no sangue do Senhor para o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Abre a tua Bíblia em Mateus, versículo 7. Capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Amém? Amém. Mateus capítulo 7, eu vou começar a ler no versículo 16. Fala assim: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir fruto mau, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Atente-se ao verso 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois,
pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Continua aí em Mateus, vai no capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Eu vou ler só o versículo 33. Mateus 12, 33. Fala assim, as duas são palavras, se você tem aquela bibliazinha onde tem letrinhas vermelhas nas palavras de Jesus, você pode perceber que os dois textos que eu li são palavras do Senhor Jesus. Mateus 12, 33 fala, tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu tenho repetido isso desde janeiro, quando eu cheguei aqui e comecei a pregar e fazer parte dessa congregação. Árvore boa dá fruto bom. Olha para a tua vida. Eu olho para a minha vida. Isso não é um exercício que a gente faz uma vez. Esse é um exercício que a gente faz todo santo dia. Lembra? A árvore má vai ser cortada e lançada no fogo. Não é para você olhar para a árvore do vizinho. Entenda-se vizinho como seu marido, a sua esposa, o seu filho. Você pode pegar o seu vizinho e ler com ele essa passagem para que o Espírito Santo incomode o coração dele ou dela, para que ele ou ela faça esse exercício. Árvore boa dá fruto bom, árvore ruim vai ser cortada e lançada fora. Então a pergunta é, Mateus 12. Fica tranquilo, está perdoado. Então é importante fazer esse exame. É importante fazer essa pergunta. Continuando no nosso texto, no versículo 10, lá de Josué 5. Josué 5, a gente leu até o 9, continuando no 10. Fala que é a celebração da Páscoa. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Ou seja, a gente já tinha visto no nosso culto sobre a Páscoa, que no dia 10 separava o cordeiro, no dia 14 sacrificava o cordeiro tinha que ter 1 ano de idade, sem defeito, tinha que assar, não podia cozinhar, tinha que comer com um pão sem fermento, ervas amargas, você tinha que estar vestido para viagem, já pronto para sair, cajado na mão. E a gente viu que a Páscoa significava a libertação da escravidão, através do sangue do Messias, que haveria de vir. Aquele cordeiro era o cordeiro que representava o Messias. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao comer a Páscoa, o israelita tinha então a comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Eles ficaram 40 anos no deserto sem celebrar a Páscoa. E por quê? Isso era muito simples. Somente poderia participar da celebração da Páscoa quem era circuncidado. Ninguém mais era circuncidado, não podia se celebrar a Páscoa. E essa é uma das razões também, porque nós só admitimos que se participe da ceia quem é batizado. Lembrem-se quando a gente falou daquela palavra explicando toda a ceia. Não cabe a nós
ou aos diáconos alguma coisa do tipo: não vou servir a ceia a você, porque aquele que come e bebe sem a consciência, come e bebe para sua própria condenação. É um exercício que cada um deve fazer. Eles tinham ficado então 40 anos sem comer a Páscoa, porque não eram circuncidados. Mas agora, quando eles entram na terra, eles têm que renovar a aliança e a presença do Deus no seu meio. Então eles vão celebrar a Páscoa, lembrando o que Deus fez por Israel. A celebração da Páscoa é aquela lembrança de que eu fui retirado da escravidão do Egito por mais de 400 anos. E ao comerem a Páscoa, a presença do Senhor estava ali com eles. A gente também já viu no nosso culto de Páscoa, nós cristãos não celebramos a Páscoa. Páscoa é uma festa judaica. Mas nós aproveitamos a ocasião e usamos aquilo para falar do Evangelho, falar que aquele cordeiro apontava para o Messias que haveria de vir. E o Messias veio, ele é Jesus de Nazaré. Agora, a nossa celebração é a da ceia do Senhor. É o pão e o vinho apontando para o sangue e para o corpo de Cristo, que foram dados por nós lá na cruz. Então, quando a gente celebra da ceia, a gente participa com fé, com gratidão, lembrando a quem nós pertencemos. Por isso, a celebração da ceia é dada somente àqueles que foram batizados. Mateus 28 vai dizer, a ordem de Jesus é ide, né, a todos os lugares, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a ordem ali que Jesus dá é a ordem de que, ao se proclamar o Evangelho e àqueles que creram no Evangelho, que eles sejam batizados. Existiu uma igreja lá nos Estados Unidos, muito famosa há alguns anos atrás, de um pastor chamado Mark Driscoll. Ela ficava no meio de Seattle. Era uma igreja urbana também. Era interessante, o Mark Driscoll ele acabou sumindo, porque acabou se envolvendo num escândalo logo depois, mas ele fazia parte desses pastores chamados neocalvinistas, eram os calvinistas dessa nova geração. E era interessante a igreja dele, porque ele pregava e as pessoas eram chamadas à conversão e tinha um batistério do lado. As pessoas eram batizadas na hora. Não se fazia curso de batismo e esperavam. Pessoas que criticam essa decisão, porque como o batismo é uma decisão muito séria, é uma profissão pública de fé, onde a gente está dizendo, olha, a partir deste momento, perante a congregação, eu creio no Evangelho, eu creio que o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador, eu creio que Ele morreu por mim, pela remissão dos meus pecados. E aí você tem testemunhas públicas que têm a obrigação de te puxar a orelha caso você se desvie do caminho, porque foram testemunhas da sua decisão. E a gente já viu que o batismo tem que ser uma decisão consciente. Motivo esse que nós não batizamos as crianças. Crianças não têm condição de entender a seriedade e participarem do batismo. Nós acabamos criando os cursos de batismo, onde a pessoa é exposta durante um tempo específico a toda aquela doutrina, tudo que aquilo ensina, ao que significa o passo que ela está dando e quais são as suas responsabilidades ao se tornarem cristãos. Nos versículos 11 e 12, a gente tem o finalzinho desse capítulo 5, que trata do maná que vai parar de cair. E eles falam assim, os versículos 11 e 12. No dia seguinte à Páscoa, eles comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento
e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Esse terceiro ponto aqui é muito interessante e muito importante, porque pela primeira vez, aquele povo em 40 anos está comendo algo que não é o maná. Eles se alimentam pela primeira vez dos frutos da terra prometida. Eles colhem trigo, eles fazem pães, eles tostam cereal. É bem provável que esses cereais que eles comeram também tivessem frutas. E isso era uma espécie de amostra que Deus estava dando àquele povo da fartura que haveria naquela terra. Terra essa que dá leite e mel. Então, era algo que visava encorajar aquele povo. Como se não fosse suficiente atravessar o rio a pé, eles estavam recebendo uma nova bênção, uma amostra grátis do que aquela terra daria a eles. E a partir do momento em que eles comem do fruto daquela terra, acaba o maná. A partir de agora, eles têm que plantar para poder colher, para poder comer. E nesse evento a gente tem uma lição muito importante a respeito de milagres. A gente já viu no livro de Josué a respeito disso. Mas muita gente quer milagre o tempo inteiro. Muita gente quer viver de milagre. Muita gente se mete em confusão e problema e quer que Deus o tire da situação que ele ou ela criou através de um milagre. Assim é muito fácil. Eu continuo vivendo de maneira irresponsável e quando acontecer algo crítico, eu corro para a igreja, me prostro de joelho e peço por um milagre. Mas a gente já viu que Deus não faz milagre o tempo inteiro. Nós já vimos o porquê Deus usou os milagres. Até no Novo Testamento, no Evangelho de João, é falado isso, que se fosse possível colocar todos os milagres do Senhor Jesus, dos apóstolos, não haveriam livros no mundo que coubessem. Mas aqueles que foram relatados na Escritura, aqueles milagres do Antigo Testamento, aqueles milagres do Novo Testamento, que são relatados por inspiração e ordem de Deus, para que chegassem até nós, eles têm um motivo. Aqueles milagres serviam para certificar que era Deus no Antigo Testamento, para certificar que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. Existem hoje em Israel hospitais psiquiátricos especializados em tratar de pessoas que se dizem Messias. Você entende isso? Hospitais que só tratam de pessoas aos quilos em Israel que se dizem eu sou o Messias enviado. Até hoje. O judeu ortodoxo, ele acredita que o Messias ainda não veio. O judeu messiânico acredita que o Messias já veio e é Jesus Cristo e que virá uma segunda vez. A gente tem que entender que Deus nos dá recursos para resolver os nossos problemas. A gente não deve, por exemplo, esperar cair dinheiro do céu. A gente deve trabalhar, estudar, nos preparar, arrumar um bom emprego e assim conseguir o sustento para as nossas famílias. Hoje Deus já nos dá uma amostra da fartura que nós teremos, nós, povo da nova aliança,
nós teremos na nossa terra celestial. A gente já experimenta hoje os primeiros frutos do Espírito. Deus nos dá um gostinho do que será o céu. A gente já experimenta aqui um pouco do que é o amor, a paz, o perdão, a santidade, a alegria, a comunhão com Cristo. É claro, a gente não experimenta isso plenamente, porque somos manchados e afetados pelo pecado. Até que isso seja retirado de nós, a gente nunca vai aproveitar com plenitude, mas uma vez que estejamos na nossa Jerusalém celestial, a promessa é de que teremos isso retirado de nós e vamos experimentar isso tudo com perfeição. A gente já tem uma amostra e isso deveria nos incentivar a prosseguir. Eu queria encerrar com as aplicações do nosso texto. A gente viu os pontos que Israel usou para se preparar. A circuncisão, representando que nós somos de Deus. A celebração da Páscoa, representando a comunhão com o Senhor e a lembrança da libertação. E o comer dos frutos da terra pela primeira vez, simbolizando a fartura que nós teremos e nos encorajando a avançar. E a mesma coisa vale para a gente hoje. A gente não pode viver ou esperar viver a nossa vida nesse mundo sem estarmos preparados. Precisamos refletir se nós somos de Deus, se temos comunhão com Ele e se já estamos provando desse fruto da nossa Canaã celestial. Esse é o questionamento mais importante da nossa vida. A gente não está aqui para brincar de religião. O que está em jogo aqui, na verdade, é a eternidade. É a nossa felicidade eterna ou o nosso sofrimento eterno. E eu proponho que a gente faça alguns testes de maneira bem prática, porque esse assunto, de vez em quando, ele fica muito subjetivo. E apesar de você frequentar a igreja, eu gostaria que você fizesse a você mesmo essas perguntas. Não é para responder para mim nem para a igreja, mas que você tenha essas perguntas com você no seu coração. A primeira, você consegue caluniar, mentir, falar mal dos outros, sem que você se sinta mal com isso? Sua consciência te acusa quando você faz algo assim? Se ela não te acusa, existe algo errado com o teu coração. A segunda pergunta, você consegue vencer hábitos pecaminosos, como a ira, como a mágoa, como aquele coitadismo, o ressentimento, o desejo de vingança? Ou você se alimenta desses hábitos? Isso vai criando uma espécie de dependência psicológica. Tem gente que gosta de viver magoada, irada, se sentindo vítima das circunstâncias. Mas isso também não é um sinal de um coração que foi circuncidado. A terceira pergunta. Você consegue vibrar e se alegrar com o Evangelho? Você se alegra com as coisas de Deus? Volta lá no livro de Mateus. Abre em Mateus capítulo 6, por favor. Eu já estou concluindo. Mateus, capítulo 6. Amém? Amém. Capítulo 6, eu vou ler o verso 21.
Palavras de Jesus falam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aonde está o seu coração? Aonde que está o seu prazer? O que você mais espera durante o dia? Deus faz parte disso? Você coloca a culpa nos outros quando você se sente acusado ou ameaçado, ou quando você é exortado? Eu sempre ensinei isso aos meus filhos. A desculpa do aleijado é a muleta. Existem pessoas que elas são exortadas, mas a sua resposta sempre começa com um mais, porém, todavia. É difícil você encontrar alguém que você exorta e a pessoa fala para você, é verdade, eu errei. É verdade, eu preciso me corrigir. Verdade, você está certo. Em 99% dos casos, quando alguém é exortado, quando alguém é corrigido, quando alguém é chamado à verdade, a desculpa é, mas veja bem, não é bem assim. Isso é marca de um coração não circuncidado. Um coração circuncidado assume as suas culpas. Quarta pergunta, e é a última. Você tem vontade de orar? Beto falou aqui no início. E isso é um ponto interessante. Nós passamos a semana inteira, às vezes com várias mensagens minhas, no grupo da igreja. Alguém gostaria de fazer a leitura congregacional? Silêncio. Você tem vontade de procurar a Deus? Não quando você está com problema. Quando tudo está bem na tua vida. Quando você está naquele momento, por mais que seja um período curto da tua vida, onde a tua saúde está tranquila, a tua conta bancária não tem problema, onde teus filhos estão bem, onde a tua família não está te procurando para dizer que o gato subiu no telhado, quando você está fazendo aquela viagem para o exterior de férias, aqueles 15 dias onde você se desliga do mundo, onde tudo são coisas boas, você lembra de orar? Você tem vontade de buscar a Deus? Você gasta tempo com Deus durante a semana? Você tem vontade de ler a Bíblia? De ouvir a palavra de Deus? Não é, de novo, para você responder para mim, é para você responder para o seu coração. Beto comentou, nós estamos fazendo um plano de leitura juntos, onde nós lemos um capítulo por dia. Quantos de nós estão atrasados? Não me responda. Eu não quero saber. Tudo isso que a gente viu, essas 4 perguntas, você pode fazer a você mesmo. Elas podem revelar muita coisa da tua vida. Com relação a essa preparação espiritual que a Bíblia vai falar em Josué, antes de você viver como um cristão, antes de você enfrentar ali, as guerras do dia a dia, examine as suas bases. Eu sou de fato um convertido? Eu tenho comunhão com Deus? Eu já estou experimentando hoje, mesmo que de maneira imperfeita, os frutos da terra prometida? Como que você se saiu nesses testes? A nossa esperança, como cristãos, é de que o nosso Deus está conosco. Ele pode nos levantar. Ele pode nos converter. Ele pode
nos transformar. É por isso que nós temos que nos achegar a Ele, arrependidos, mas também cheios de esperança, colocar a nossa vida diante dEle e dizer que nós queremos pertencer a Ele. Nós queremos viver para a glória dEle e ter comunhão com Ele. Você pode fazer isso. Você pode se achegar a Ele, como a Bíblia fala, no seu quarto de oração, naquele lugar onde não tem ninguém olhando, onde é só você e Ele. Se você não tem vontade de, que a sua oração seja: Senhor, eu quero ter vontade. Muda o meu coração. Nós cantamos aqui no início. Tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Jeremias vai falar isso no seu livro. O Senhor Jesus vai falar nos evangelhos que o nosso coração é o fruto de toda, é o local é a origem de toda iniquidade. É do coração que vem as coisas mais absurdas. Eu preciso de um coração novo. Se você não tem vontade, se você não sente prazer nessas coisas que nós falamos, que a sua oração seja: Senhor, eu quero sentir prazer. Eu não sinto ainda. Eu tenho dificuldade em fazer. Me ajude a fazer. Peça a uma outra pessoa da nossa congregação que ande com você, que acompanhe você. Deus não vai, ao final da tua oração, abrir uma nuvem no céu e descer um anjo de lá e vai fazer um pozinho em cima de você e tudo vai mudar para você assim, do dia para a noite. O processo de santificação, ele é difícil. Mas é por isso que a gente congrega. Um anda junto com o outro. Se você tem dificuldade, peça ajuda. Peça isso ao Senhor. Esteja pronto para segui-lo. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, para que a gente possa viver para glorificar a Ele, como verdadeiro povo de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos e pedimos, suplicamos a presença do Teu Espírito Santo para que possamos entendê-la, para que possamos aplicar a Tua palavra ao nosso coração, às nossas vidas. Suplicamos, Senhor, pela Tua presença e fazemos essa oração, Pai. Sonda, Senhor, os nossos corações. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos e a cada um de nós que precisamos estar mais perto, que essa seja a nossa oração, Pai. Que o Senhor venha até nós com misericórdia, que o Senhor nos ajude a ter esses momentos, a ter um coração realmente circuncidado, a ter parte com comunhão na Tua presença, Pai. Para que a gente possa começar a experimentar os frutos da Tua promessa aqui e agora, Pai. Nos ajuda, Senhor, nas nossas lutas diárias, mas antes de cada luta diária, Pai, nos ajuda a fazer esse exercício, a nos colocarmos, Pai, perante os Teus pés, a pedir perdão, a dizer que queremos ser Teus, a dizer que nós queremos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, que o Senhor nos dê um novo coração, Pai. É o que nós te pedimos, no nome santo do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém.